Imagine, você vivendo em um mundo onde cada noite pode ser a sua última noite, sem interruptor de luz, sem celular, sem qualquer tipo de ajuda da tecnologia moderna. Quando o sol se põe, o seu mundo é engolido por um breu total. E você sabe muito bem que lá fora, nessa cortina escura, os maiores predadores do planeta estão à espreita. Você consegue ouvir as garras arranhando a rocha bem atrás de você? Ou isso é apenas a sua imaginação alimentada pelo medo? Hoje, a Asterisk Humanidade vê a noite como um momento de descanso. Mas para o Asterisk homem primitivo, a escuridão era um território de morte e medo. Então, antes da eletricidade, o que realmente existia nessa escuridão primordial? Vamos voltar no tempo da Asterisk evolução humana para a Asterisk explorar a história e desvendar os Asterisk mistérios da ciência, que ficaram enterrados até hoje. Afinal, a noite ancestral nunca foi vazia ou silenciosa. Pelo contrário, ela era assustadoramente barulhenta. Quando o sol sumia, a visão, a maior arma do ser humano, virava zero. Mas para os Asterisk predadores, a noite era o momento em que eles dominavam o jogo. Eles tinham uma visão noturna extremamente superior. Quando você não enxerga nada, mas ouve folhas secas se mexendo ou um esturro ecoando de longe, o que o seu cérebro faz? O seu sistema nervoso entra em estado de alerta máximo. Para tentar explicar essas ameaças invisíveis, o cérebro começa a criar histórias sobre monstros e demônios. Você já parou para pensar que os filmes de terror que você assiste hoje são apenas memórias fragmentadas do medo real dos nossos ancestrais? Foi esse grande mistério do invisível que deu origem aos primeiros capítulos da história espiritual da humanidade. E para não viver a sua última noite nessa escuridão aterrorizante, a luta pela Asterisk sobrevivência dos nossos ancestrais foi brutal. O Astras instinto de sobrevivência ensinou uma regra de ouro: ficar sozinho no escuro significava a morte. E então, o maior salvador da nossa espécie apareceu: o fogo. Quando o homem aprendeu a controlar o fogo, ele não apenas afastou as feras, ele criou um oásis de segurança no meio do oceano de escuridão. Ao redor daquela luz trêmula, os caçadores da Astras, Era do Gelo, começaram a se aproximar. Eles compartilhavam a comida, trocavam experiências e vigiavam em turno. A noite encurralou o ser humano, mas foi o fogo que uniu os nossos ancestrais em sociedade. Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Você tem curiosidade de saber como, em um mundo totalmente selvagem e úmido, o homem primitivo conseguiu dominar o fogo pela primeira vez? Esse momento da história foi genial e cheio de surpresas. Se você quiser um vídeo exclusivo desvendando esse segredo, deixe o comentário dominando o fogo aqui embaixo. Voltando à nossa história, foi por ter que viver ao redor do fogo toda noite que uma transformação profunda aconteceu na biologia do Astrask, homem moderno. Você sabia que o seu medo de escuro hoje foi moldado diretamente pela crueldade da seleção natural? Sob a ótica da Astrask ciência, durante milhões de anos da Astic história da evolução, os ancestrais que sentiam mais medo e eram mais desconfiados no escuro foram os que tiveram a maior taxa de sobrevivência. O cérebro deles evoluiu para ser extremamente sensível. O menor estalo de um galho quebrando já fazia os níveis 3 vezes mais alto. Isso preparava o corpo deles instantaneamente para fugir. E aqueles que eram corajosos demais e relaxavam no escuro, infelizmente, eles viravam o jantar de um tigre dente de sabre, antes mesmo de terem a chance de deixar descendentes. O resultado disso? Os corajosos foram extintos. Apenas os medrosos, os que se agarravam ao fogo, sobreviveram. Eles são os nossos antepassados. Cientistas evolucionistas já provaram esse fato. A amígdala dentro do seu cérebro, o centro que processa o medo, é uma herança biológica copiada diretamente deles. Você não tem medo do escuro por bobeira. Esse medo é um algoritmo perfeito de sobrevivência que mantém o seu corpo alerta contra o perigo. E essa programação da evolução explica muito o seu comportamento hoje. Já aconteceu de você apagar as luzes para dormir ou entrar em um lugar fechado, como um elevador sem energia,
e de repente sentir o seu peito apertar. Uma sensação de falta de ar, como se as paredes estivessem te esmagando. Para a psicologia, esse é um asterisk mistério da ciência fascinante. Quando você fica no escuro total, o seu cérebro entra em um estado de privação sensorial. O córtex visual não recebe sinais e entra em pânico. Ele aumenta a sensibilidade de todos os outros sentidos ao máximo. Sua audição fica mais apurada, sua pele sente o mínimo movimento do ar. Mas esse pico de sensibilidade acaba jogando contra você. Sem a luz para definir as distâncias, o cérebro não consegue entender os limites do espaço ao redor. Um quarto grande parece encolher como um caixão apertado, ou se expandir como um vazio infinito e ameaçador. Essa desorientação ativa o seu sistema nervoso simpático, fazendo o seu coração pular de 70 para mais de 110 batimentos por minuto, criando uma ilusão de sufocamento. Ou seja, o medo de lugares fechados no escuro não é uma reação ao mundo físico lá fora. É a reação do seu corpo diante da impotência da sua própria mente quando você perde totalmente o controle do espaço. Mas quer saber de uma coisa? A escuridão não é só a ausência de luz. Ela foi a professora, a pressão evolutiva que moldou a nossa visão de mundo e o próprio cérebro que você usa agora. Se você costuma sentir essa ansiedade quando a noite chega, tente usar um pequeno truque da ciência comportamental. No escuro, foque na sua respiração usando a regra do 4-4-4. Puxe o ar por 4 segundos, segure por 4 segundos e solte por 4 segundos. Isso envia um sinal biológico direto para o seu cérebro, avisando que o ambiente está seguro e que não há predadores. Ou você pode usar uma luminária com luz vermelha ou laranja fraca. Essas cores simulam o espectro de luz das fogueiras ancestrais, acalmando o seu sistema nervoso de forma totalmente natural. Mas e você? Você tem medo do escuro? Ou prefere a calmaria da noite? Deixe a sua história aqui nos comentários para a gente conversar. Se você gosta de temas sobre o asterisk homem primitivo e adora mergulhar em histórias científicas surpreendentes, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. A sua interação é o combustível para que a gente continue trazendo conteúdos com ainda mais qualidade. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Tenha uma ótima noite de sono, em paz, e não se esqueça de deixar uma luzinha acesa. Até a próxima!